Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estar estudando sobre o capítulo 16, Médiuns Especiais. Antes, a Luciana vai fazer para nós uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. As cartas do Cristo. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem num planeta, endereçando à posterioridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios, propriamente humanos, na maioria das vezes costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. E assim, estamos aqui mais uma vez reunidos, querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, querido Pai Deus, para agradecer a oportunidade de estarmos estudando essa doutrina, que tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos nos traz, que possamos, querido Mestre Jesus, não apenas ouvir esses ensinamentos, mas que possamos também colocá-los em prática no nosso dia a dia, que possamos entender que é através da nossa prática, é através do exemplo, que iremos cada vez mais nos melhorarmos, cada vez mais crescermos espiritualmente, cada vez mais evoluirmos nesse planeta Terra, para que consigamos um dia, querido irmão Jesus, estarmos ao seu lado, trabalhando de mãos dadas, sendo espíritos puros, espíritos evoluídos. Mas enquanto isso, querido Mestre Jesus, que possamos humildemente fazermos do nosso dia a dia um aprendizado para que consigamos vencer as mazelas, as dificuldades, vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso orgulho e a cada dia melhorarmos um pouquinho. Que sejamos sempre, querido irmão Jesus, o teu exemplo, o teu amor dignificado aqui na Terra. Que possamos buscar sempre respirar o seu ar de amor, de humildade, de compreensão, de abnegação, e que possamos assim tentarmos viver a cada dia melhor do que fomos ontem.
Fica conosco, querido irmão Jesus, nos dê uma noite agradável, uma noite de estudo, que possamos nos esclarecer um pouco mais sobre essa doutrina tão bela, tão digna, que é a doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar aqui boa noite a Giane, a Aline Amorim, a Rita Maria, a Silvia Landes, ao Flávio Melo, ao Alessandro Souza, a Cristina Lúcia, a Cristiane de Oliveira, ao Renato Mairink, a Ana Cláudia Tito, a Fabiane Souza, a Esther Risuto e a todos que estão aí acompanhando o estudo na noite de hoje. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos estar estudando sobre o capítulo 16, a primeira parte do capítulo 16, que são os médiuns especiais. Nesse capítulo, Kardec ele começa dizendo assim para a gente: a natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz a marca de sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Então, se a gente pegar, né, lá o Livro dos Espíritos, tem um item que fala sobre a escala espírita, né, onde Kardec, de maneira didática, ele divide os espíritos em 3 ordens, né, com as suas subclasses, suas respectivas subclasses. Então, a gente vai falar aqui resumidamente sobre essas ordens, mas é muito interessante depois, quando a gente tiver um tempo, ir lá no Livro dos Espíritos e ler sobre essas ordens, sobre essas classes que estão lá, para a gente poder fazer uma revisão e ter esse conhecimento, né? Então, na terceira ordem, o que é a terceira ordem? Seriam os espíritos imperfeitos, onde há a predominância da matéria sobre o espírito, onde há ainda a propensão ao mal, as paixões que retardam o nosso progresso. Então, nesta ordem, estão os espíritos impuros, os espíritos levianos, os pseudo-sábios, aqueles que desenvolveram uma inteligência, mas que ainda aplicam ela para o mal, os espíritos neutros, os espíritos batedores, perturbadores. Então, nessa ordem, predomina toda a variedade de vícios, de paixões, como o orgulho, a vaidade, o ciúme, o egoísmo, né, a ociosidade, a sensualidade, e por aí vai. Né? Então, podem até ser espíritos inteligentes, mas que ainda aplicam essa inteligência para poder praticar o mal ou para satisfazer o seu egoísmo ou seus vícios. Pegando essa ordem de espíritos, que tipo de mensagem esses espíritos vão poder transmitir através da mediunidade? É óbvio que todas as mensagens elas são aproveitadas e devem ser estudadas, devem ser observadas, mas nós temos que saber da onde vem o espírito, né? De qual categoria vem o espírito, para a gente poder, como João nos recomenda no Evangelho, que a gente não criais em todos os espíritos, mas que a gente verifique antes se esses espíritos vêm de Deus, para que a gente não se engane com determinadas mensagens, para que a gente não se iluda com determinadas mensagens. Na segunda ordem, lá ainda falando da classe, né, da escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, nós temos os espíritos bons, onde começa a predominar o espírito sobre a matéria, o desejo de fazer o bem é superior, né, à maldade, aos vícios, ainda precisam passar por provas, né, e ainda conservam traços dos seus hábitos e linguagens quando estavam aqui na Terra. Mas como espíritos, eles influenciam o homem para o bem, inspiram bons pensamentos, bons sentimentos, fazem o bem pelo bem, neutralizam a influência dos maus espíritos. Então, são os espíritos benévolos, os espíritos que desenvolveram a ciência, mas com o objetivo de fazer o bem. São os espíritos sábios, os espíritos superiores. Então, esses espíritos, a gente se pergunta, que tipo de mensagem eles vão transmitir? Né? Então, é um outro tipo de mensagem diferente das mensagens produzidas pelos espíritos da terceira ordem. E temos os espíritos da primeira ordem, que são aqueles espíritos que não têm mais nenhuma influência da matéria, que não precisam passar por provas, que não precisam passar por expiações, que já atingiram a superioridade moral e a superioridade intelectual que uma alma pode almejar.
né, que não precisam, né, que não têm mais necessidade de reencarnar. Então, os homens podem até comunicar-se com esses espíritos, como diz Kardec, mas seria presunçoso aquele que achasse que pode controlar ou obter comunicações a qualquer momento desses espíritos. Então, daí nos leva a pensar e a refletir que devemos ter cuidados com mensagens assinadas por Jesus, mensagens assinadas por Deus, né, porque seriam de caráter de exceção, né? Então, uma mensagem de Jesus seria um caráter de alta exceção, né, excepcional. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vê circular na internet, no WhatsApp, né, mensagens assim, né? E muitas vezes são espíritos que assinam tais mensagens para dar credibilidade a essa mensagem, mas às vezes com o intuito de enganar, com o intuito de mistificar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que é importante a gente estar sempre atento a essa questão da escala espírita, né? Para a gente saber de onde está vindo essa mensagem, qual é o intuito dessa mensagem. Da mesma maneira que a gente não acredita ou não toma como verdade o que uma pessoa diz, sem analisar o conteúdo, sem analisar a procedência, sem analisar qual a intenção do que ela está dizendo, da mesma forma, não podemos acreditar no que o Espírito está dizendo sem refletir, só porque ele é Espírito. Não é porque ele é um Espírito que ele sabe tudo, né? A gente precisa refletir, precisamos analisar o conteúdo da mensagem, verificar à luz da razão se aquilo ali procede ou não procede. Apenas uma observação, e aqui essa observação, ela vai para aqueles que talvez não tenham ainda tido contato com a doutrina espírita, que podem estar assistindo ao vídeo, é sobre a progressão dos espíritos, né? Que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e estamos aqui vivendo, evoluindo, através das sucessivas vidas que nós temos, né? Então, aquele espírito que a gente está falando lá da terceira ordem, aquele espírito ainda imperfeito, ou propenso ao vício, ao mal, ele não é, e nem vai ficar eternamente no mal. Ele também vai progredir, ele também vai evoluir com as sucessivas oportunidades que Deus nos dá através da reencarnação, e em um determinado momento ele vai atingir essa classe de espíritos da primeira ordem, de espíritos puros, né, que evoluíram tanto moralmente quanto intelectualmente. Bom, dando continuidade aqui ao estudo, Kardec nos fala também que, ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, que é, para o primeiro, um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e na qual ele descobre qualidades que não podemos apreciar. Então, aqui, né, existem aqueles que têm maior facilidade, por exemplo, têm uma aptidão para transmitir uma poesia, para transmitir uma música. Então, tem médios que têm aptidões para transmitir uma poesia, transmitir uma música, um desenho, para falar sobre determinado assunto, né? Então, quando o espírito ele vai transmitir uma mensagem, ele vai procurar um instrumento que seja compatível, um instrumento mediúnico que seja compatível com a mensagem que ele deseja transmitir. Um pianista, por exemplo, ele vai utilizar um piano para transmitir sua música. Um violonista utiliza um violão ou um violino. Da mesma forma, os espíritos eles vão procurar aquele médium que possui um dom compatível com a mensagem ou com o fenômeno que ele deseja produzir. Então, lá no livro Memórias do Suicida, tem um exemplo que o espírito Camilo Castelo Branco, quando ele, que era um escritor português, né, que se suicidou e que relatou toda essa história do livro para a gente, junto com o Leon Denis, ele encontra dificuldades para achar um médium com as aptidões e com as afinidades para que ele pudesse estar transmitindo esse livro. Então, ele mostra lá a dificuldade que ele teve de encontrar esse médium com essa aptidão. E depois de muito pesquisar, ele encontrou a Ivone Amaral Pereira, né, que nos transmitiu esse livro. Além da questão das aptidões, além das questões das aptidões, os espíritos que se comunicam dão preferência a tal ou qual médium de acordo com as suas simpatias. Então, isso aqui é um outro ponto, né? Se a gente pensar na questão da simpatia, no plano espiritual, por exemplo, os espíritos eles se unem pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de gostos, de inclinações. Da mesma maneira, nós, quando estamos encarnados, queremos atrair espíritos que tenham afinidade com o nosso jeito de pensar, com os nossos sentimentos, com as nossas inclinações. Então, os espíritos eles procuram
um instrumento mediúnico que também esteja afim a si, né? Que esteja semelhanças de pendores, né? Que eles se sintam afinidade com esse instrumento mediúnico. E para terminar, Kardec nos coloca assim: para que uma comunicação seja boa, é preciso que proceda de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, é indispensável que disponha de um bom instrumento. Para que ele queira transmiti-la, é necessário que o fim visado lhe convenha. Então é interessante porque 4 fatores vão nortear o tipo de comunicação que vamos receber: o grau de evolução do espírito, a aptidão do instrumento mediúnico, a simpatia ou afinidade que o espírito nutre pelo médium e o objetivo da mensagem. Então, se a gente pegar, para comparar, o exemplo de um pianista, por exemplo, então vamos pensar que o grau de evolução do espírito é comparável com a qualidade da música que o pianista deseja transmitir. Que a aptidão tem a ver, por exemplo, se o pianista tem disponível um piano ou um violão, qual instrumento ele vai utilizar para poder transmitir a sua música? Se ele é um pianista, obviamente ele vai utilizar um piano, porque tem a ver com a aptidão do instrumento e do espírito. Não é que o violão seja ruim, mas a aptidão daquele instrumento, ela é compatível com a mensagem que o espírito deseja transmitir. Que é a afinidade? A afinidade que a gente pode comparar, por exemplo, imagina que existe um piano da marca A e um piano da marca B. E o pianista, ele gosta muito do piano A, da marca A. Qual o piano que ele vai utilizar para transmitir a sua mensagem? O piano da marca A, porque ele tem afinidade, porque ele gosta daquele instrumento. E o objetivo da mensagem tem a ver, por exemplo, com a assembleia. Né? Para quem que ele está tocando? Se for uma assembleia, né, antipática, uma assembleia que não tem interesse naquela música que ele queira transmitir, será que ele vai perder tempo transmitindo a sua mensagem? Então, é isso, né? Esse exemplo serve para poder ilustrar essa questão, né? Então, a mensagem vai sempre depender desses 4 fatores: do grau de evolução do espírito, da aptidão do instrumento mediúnico, da simpatia que o espírito nutre pelo instrumento mediúnico e do objetivo da mensagem. Então, agora a gente vai adentrar, o Sérgio vai comentar para a gente, os diferentes tipos de mediunidade que temos aqui no livro, né? Esse quadro, né? Sérgio, deixa eu só ver se tem comentário aqui rapidinho. Tem comentário, sim. Tem. Aqui o Renato comentou para a gente que conheço uma casa espírita que teve policiais na sua porta, pois o médico teria recebido uma mensagem da tal Elisa Samúdio, que não deveria ter saído de casa. Por divulgação indevida, a polícia soube e esteve lá querendo saber mais sobre a mesma. Com a inteligência, uma diretora da casa desmentiu e eles foram embora. Pois é, né? É muito cuidado que a gente tem que ter com essas mensagens. É necessário muito cuidado com as psicografias, pois, como estão explicando, precisamos observar o propósito da mesma, com certeza. Né? A gente sempre tem que analisar o conteúdo, né? Não o nome que está ali, mas o conteúdo da mensagem. Por isso digo que se queremos ouvir boas orientações em tempos de pandemia, que possamos ouvir os espíritos através da ciência. Certamente. Sérgio. Boa noite, queridos irmãos. Como sempre, uma alegria muito grande estarmos juntos, né? Essa turma bacana aqui, né? Humberto, Luciana e todos os irmãos aqui que estão participando aqui dos comentários. Eu fico assim emocionado quando eu vejo comentário aqui. Só que o Renato é danado, né? Ele está sempre comentando. Isso é muito bom, viu, Renato? Obrigado aí. Isso ajuda muito a gente aqui, faz a gente sentir que está tendo eco, né? O estudo. Então, façam comentários mesmo e que a gente fica muito feliz. Tá? Então, o que o Humberto falou aí é muito interessante, que o nosso próximo capítulo vai começar a entrar no desenvolvimento mediúnico. Olha que interessante. A gente vai começar a falar do desenvolvimento mediúnico. Então, nós vamos entrar numa parte mais ou menos prática, não é isso? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é uma base
né, para a gente começar a falar sobre esse desenvolvimento mediúnico. E Humberto foi muito feliz em dizer aí das questões, né, dos níveis de espíritos que temos, né? É muito interessante as pessoas estudarem isso lá no Livro dos Espíritos também, que tem as categorias dos espíritos, explica como funciona essa divisão, o que eles apresentam, né? Então, para a gente conhecer quais são os tipos de espírito, né? E interessante também dizer, né, que nisso tudo a gente vai relembrar, porque o Kardec nos faz relembrar isso o tempo todo, que a mediunidade não é uma questão moral, ela é uma questão física. Então, se você tem mediunidade ostensiva, não é uma questão moral, ela é uma questão física, está no seu físico. A questão moral, ela é de suma importância para que a gente possa ter, como o Renato Mairim falou aqui, as boas comunicações. Porque se nós não estudarmos, não formos pessoas que procurarmos aprender, a sermos melhor, a termos mais caridade, compaixão para com o próximo, se a gente não for assim, com certeza nós vamos ter a mediunidade, porque é uma questão física, mas não vamos ter boas companhias. As comunicações que vamos ter, com certeza não são comunicações que serão bem proveitosas. Mas não se preocupem, não se alardem, né? Eu vou desistir então, porque eu não sou ainda uma pessoa equilibrada, uma pessoa, um espírito evoluído. Não se preocupe. O que nós estamos fazendo agora, nesse momento? É justamente estudando, frequentando uma casa religiosa, né, como Luz de Verdade, e burilando essas nossas imperfeições. É isso que os bons espíritos querem da gente. Então, não fujam da casa espírita, né? Não precisa se preocupar, porque o Humberto, o Sérgio, a Luciana, a Ludmila, o Renato Mairim, que não somos espíritos puros, mas estamos aqui estudando. Então, alguma coisa a gente já consegue detectar que isso não é bom. Como eu já citei aqui uma vez, que numa casa espírita veio uma comunicação dizendo que antes das reuniões públicas, não deveriam se fazer oração. Então, veja bem, aí claro que a casa espírita não implementou isso, né? Porque viu que realmente aquele irmãozinho não era um irmãozinho esclarecido. Como que nós vamos começar um estudo como esse aqui, antes de nós começarmos esse estudo, antes de nós abrirmos a tela aqui, nós já fazemos uma oração antes, e depois fazemos uma oração para iniciar. Como que a gente vai iniciar um estudo dentro da casa espírita sem fazer uma oração, sem fazer essa interligação com os bons espíritos? Então, ali imediatamente se detectou que, às vezes, não é nem por maldade que o espírito estava fazendo, mas é sem conhecimento, né? Então, isso é importante. É isso que nós estamos fazendo aqui, estudando e aprendendo aos pouquinhos a sermos um pouco melhor, a sermos aquele piano afinado, aquele violão afinado, ou um pouco mais afinado, né? Porque quando nós chegamos na casa espírita, nós éramos aqueles instrumentos totalmente desafinados, né? Mas que os espíritos tinham um sacrifício tremendo para se comunicar com a gente, para usar a gente como instrumento. Hoje, nós somos aquele instrumento que está com umas 2, 3 cordas desafinadas ainda, mas já melhorou um pouquinho. E aí nós vamos seguindo gradativamente para que isso aconteça. E nosso capítulo aqui vai falar de quê? Que nós podemos dividir, né, os médios em 2 grandes categorias, que nós já falamos, mas vamos repetir porque é bom repetir, né? Porque se o Kardec repete, é porque nós precisamos que isso seja bem colocado para a gente. Então, ele diz que nós temos 2 grandes categorias. Os médios de efeito físicos, que nós já falamos aqui. O que é o médium de efeito físico? Vamos dar, assim, bem... Aqueles que conseguem, né, que têm o poder de provocar efeitos materiais, movimentar coisas, né, levantar coisas, não é isso? Então, isso aí, ruídos, promover pancadas. Esses são os médiums de efeitos físicos, que nós já estudamos aqui, mas vamos repetir, né?
E outra categoria são os médiuns de efeitos intelectuais. Esses médiuns de efeitos intelectuais são aqueles médiuns que, através dos espíritos, trazem algum tipo de comunicação, de respostas às nossas perguntas ou uma manifestação inteligente mostrando que há por trás daquela manifestação um ser inteligente. No caso, uma psicografia, né? Uma psicografia, uma vidência, né? Onde o médium vê, onde ele ouve e transmite uma mensagem, né? A gente pode citar Chico, que via os espíritos, conversava com os espíritos, trazia a mensagem imediatamente para outras pessoas. Então, esses são os médiuns inteligentes. Mas ele diz aqui que eles se unem aqui, né? Porque geralmente o médium inteligente ele tem algo de físico. Por exemplo, lá nas mesas girantes, quando a mesa batia uma vez para sim, duas vezes para não, existia um movimento físico ali, existia um efeito físico, mas também havia um efeito inteligente que o médium respondia. Então, nós temos essas duas categorias. E temos uma outra categoria que nós falamos aqui até semana passada, que são os médiuns, né, que é comum a todos, né, os médiuns que é comum a todos, são os médiuns sensitivos. Pessoas suscetíveis a sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Então, essa aí é uma mediunidade comum a todos os médiuns, porque todo médium ele é sensitivo, né? Ele sente a presença dos médiuns, dos espíritos. Então, agora tem médios que só sente a presença mesmo, não exerce nenhum efeito físico, ou nenhum efeito inteligente, mas sente a presença. E muitas das vezes a gente sabe, poxa, eu estou sentindo aqui um clima ruim, né? E quantas das vezes já aconteceu isso com a gente chegar num ambiente e sentir um ambiente carregado, pesado, um ambiente que, puxa, esse ambiente que não é salutar, é um ambiente espiritualmente dizendo que está carregado. A gente percebe isso, né? E qual é a função nossa nesse momento? É sair correndo de lá? Não. É entrar em oração, pedir a Deus que os bons espíritos ali possam proceder uma limpeza, uma pureza, trazer boas energias. Essa é a função do espírito, não é sair correndo, né? Ah, não, vou sair correndo daqui porque esse ambiente aqui não serve para mim. Claro que tem certos ambientes que a gente tem que sair correndo mesmo, mas geralmente se a gente vai na casa de uma pessoa, ou se a gente vai num lugar e a gente sente essas presenças, o que eles muitas das vezes estão pedindo? Socorro, né? Então a gente entra em oração, que a oração vai fazer com que os bons espíritos que ali vão ali e acolham esses irmãos. Olha que interessante. E também nós temos os médiuns, né, naturais ou inconscientes. Nós já falamos também aqui, mas vamos falar de novo. Os médiuns naturais ou inconscientes são aqueles médiuns que provocam efeitos físicos, né, involuntariamente. Ele não percebe, ele não sabe que é médium, né? Então, a pessoa está aqui num lugar, está escutando barulho, está escutando ruído, porta se movimentando, batida na porta, alguém batendo na porta, vai lá, não tem ninguém, e às vezes ele não entende, por que está acontecendo isso? Geralmente, ou aquela pessoa é médium, ou tem dentro da casa alguém que é médium de efeito físico, mas que não tem consciência dessa mediunidade. Né? Então, ela cria diversos fenômenos sem a sua consciência. E os espíritos, como Humberto disse ali, através da simbiose de fluidos, pega o fluido dele, né, daquele médium ali, mais o fluido do médium, do espírito, mais da natureza, e provoca os ruídos, as batidas, né? Lembrando sempre que os espíritos não conseguem se comunicar sem a presença de um médium. Isso é fato. Então, isso é uma coisa que a gente tem que guardar. Ah, não, tem um barulho aqui, todo dia acontece, é do nada. Não é do nada, não. Tem um médium ali e tem um espírito ali que provoca esses efeitos. Então, isso é uma outra, né? Uma outra coisa que a gente tem que guardar bem, né? Que não é necessário que o espírito saiba, né? E a espiritualidade usa muito isso.
Usa muito isso para trazer, às vezes, um conselho, trazer um alerta, né? Tem vários casos aí que as pessoas têm aparição de espíritos que conversam com a pessoa, dá conselho, e depois a pessoa nem sabe quem é, nunca viu, né? E isso, os espíritos se aproveitam muito disso para um fim útil. Geralmente, né, é sempre um fim útil. Toda manifestação ela tem uma finalidade. É outra coisa também que nós vamos guardar aí. Mesmo aquela pessoa que vai buscar um tipo de comunicação frívola, tem uma finalidade ali. Alguma coisa tem de finalidade. Nunca é em vão, mas sempre, ou para nos alertar, para nós estudarmos mais, para nós termos mais cuidado, né? Eu posso lembrar aqui um caso que aconteceu com o nosso irmão Humberto. O Humberto foi um presidente lá do nosso centro, do qual que me iniciou para fazer palestra, né? Já até contei esse caso aqui, que ele me colocou para fazer palestra, falou, você vai fazer a metade, eu vou fazer a metade. Aí, quando chegou na minha metade, ele falou, não, continua que tá bom. Continua que tá bom. Ele me deu uma rasteira. Até hoje foi a melhor rasteira que ele me deu, mas consciente, estava ali junto comigo. Então, era um médium muito dedicado, alegre, uma pessoa muito correta. Quem conheceu ele sabe que é uma pessoa maravilhosa, é um espírito maravilhoso, continua trabalhando na casa como espírito agora. E uma vez, ele fazia um trabalho mediúnico, e ele olhou no relógio, eram 7 horas. Estava cedo para ir para o centro, porque ele morava perto do centro. E aí, quando deu a hora dele ir, 7h40, mais ou menos, ele foi para o centro, chegou lá, já era 8h40. Aí ele olhou no relógio, era 7h40. Aí depois veio uma mensagem para ele, alertando a ele, que mesmo os médiuns equilibrados, os médiuns focados, eles podem ser pegos de surpresa também. Que a gente tem que ter esse cuidado. Então, ele passou essa mensagem para todo mundo lá no centro. Ele mostrou essa mensagem, para que todo mundo fique alerta. Então, nós temos que ter esse cuidado. Olha como é importante o estudo, né? E como eles fazem também de uma forma educativa, para que a gente possa ficar cada vez mais alerta. E dentro dos médiuns de efeitos físicos, nós temos várias... os médiuns de efeitos físicos, já falamos, só aqueles que promovem, né, os efeitos físicos. E aqui nós temos vários tipos de médium. Então, nós vamos falar rapidinho aqui, porque senão a gente vai ficar a noite toda aqui, a Luciana já está angustiada querendo falar já, entendeu? Então, médios físicos, nós temos médios, dentro dos médios físicos, nós temos médiums tipólogos. O que é médios tipólogos? Aqueles, pela influência dos espíritos, né, dos quais se produzem os ruídos e as pancadas. Então, é só um nome bonito para ruídos e pancadas. Então, quando vocês falarem, o que é olha, aqui nessa casa tem um médium tipólogo, desculpa. Aí vocês sabem, são aqueles médiuns que promovem ruídos e pancadas, tá? Tem os médios, dentro da médio efeito físico, tem os médios motores. É o que produzem motores são os que produzem os movimentos dos corpos inertes. Muito comum. É que a gente vê muito isso na época lá, né, quando surgiu lá a doutrina espírita, muitos movimentos, mas isso é comum, movimentar. Hoje a gente vê aí alguns vídeos aí, que a gente também não sabe se é montagem, né, mas você vê que tem uns vídeos que foca ali a câmera ali durante a noite toda e às vezes movimento de objetos. Diz que é muito mais comum, né? Então são os médios motores. Médio de translação e suspensões. É os que produzem as translações aéreas e suspensões dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. Lembram das mesas que se levantavam, né, e ficavam flutuando? Né? Então, esses são esses médiums, né, translações e de suspensões. O médium de efeitos musicais. Já a palavra já disse, né? Que provocam a execução de composições em certos instrumentos de música, sem contato com estes, muito raros. Não é uma mediunidade muito fácil, não, é muito raro, mas existe esse tipo de médium, que ele através de um instrumento musical, ele promove uma música ali, um efeito sonoro, mas sem estar ali a presença de ninguém, né? Então,
mas que ele diz aqui que é um pouco raro isso aí, é muito raro, né? Médium de efeitos, médium de aparições. Olha, esse aí é aquele que provoca as aparições, né? O que são as aparições? São justamente o que nós já falamos aqui, né? A materialização, né? Pode ser tangíveis, que inclusive que a gente pode tocar, né? A gente cita aqui de vez em quando o Frei Luiz, que lá tem esse trabalho de materialização, entendeu? Médios de transporte. O que seriam os médios de transporte? Os que podem servir de auxiliares aos espíritos para transportar de objetos materiais. Quer dizer, são aqueles médios que servem para os espíritos para transportar materiais, né, de um lado para o outro, de um lugar para o outro. Então, são os médios de transporte. Mas tudo isso está dentro dos médios de efeitos físicos, entendeu? Então, ele subdivide para a gente entender que há vários tipos de médio, né? Que a mediunidade ela não se restringe a uma coisa só, né? Médios noturnos. Esse aqui é interessante. Esses médios noturnos são aqueles que só conseguem fazer efeitos na obscuridade, no escuro. E aqui ele tem um comentário interessante sobre isso, que o Kardec comenta, que esses médiums, eles conseguem provocar algum efeito em escuridão total. Então, na época, muitas pessoas usavam isso como trapaça, né? Ficar tudo no escuro, aí fazia uma voz lá, dizia que era do espírito. Isso é muito sujeito a trapaça. Mas ele também diz o seguinte, que se esse espírito se desenvolver mais um pouco, ele também consegue fazer isso durante o dia, durante a luz. Não é necessariamente estar sempre no escuro, mas que existe esse tipo de mediunidade, que a pessoa se consegue manifestar no escuro. E aqui, ele fala, como eu acabei de falar, da questão que algumas pessoas enganavam outras pessoas com essa mediunidade de escuridão para que tirasse dinheiro de outras pessoas, né? E a gente sabe que até hoje existe isso, pessoas que enganam as pessoas dizendo ser médium para que arranque dinheiro. Aí eu sublinhei uma coisa aqui, meus irmãos, que é até um pouco forte, mas eu vou ler, porque se nós estamos aqui estudando mediunidade e muitos de nós somos médiums, eu vou ler, que o espírito de Erasmo falou. Olha a gravidade disso. Repito, alguns charlatões receberão de modo bastante rude o castigo que os desgostará do ofício de falsos médiuns. Aliás, tudo isso pouco durará. Então, ele fala que os charlatões que usam a mediunidade para enganar as pessoas vão sofrer duro castigo. Olha que coisa, né? Olha que eu acho uma frase bem forte. Mas aí a pessoa, então alguém vai apontar o dedo, vai chicotear, vai castigar? Não. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual e estivermos com todas os nossos sentidos plenos, e que nós nos depararmos que nós usamos a mediunidade que era para usar para o bem, para a caridade, para ajudar a humanidade, e que nós usamos mal, nós mesmos vamos nos castigar. Olha que dor de consciência. E o pior castigo que existe é o castigo moral, né? É aquele castigo que você mesmo se sente culpado, né? Então, Erasmo nos deu esse alerta aí que eu queria deixar para todos nós. Para todos nós. Isso aí é para todos nós. Não é para só quem está ouvindo, não. É para nós aqui que estamos trabalhando, porque nós somos nós temos principalmente, muito mais principalmente para nós mesmos. Porque como nós estamos estudando aqui antes, nós escutamos antes ainda, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Mas, graças a Deus, eu já frequento a doutrina espírita, eu frequento a Luz Verdade já há muitos anos, e a gente não vê quase... Eu praticamente não vi dentro da casa espírita esse tipo de charlatanismo, porque lá a doutrina espírita tem muito cuidado com isso. O CELV tem muito cuidado com essas questões,
Ela cuida muito tem um cuidado muito grande sobre isso, né? Tem os médios pneumatógrafos, que obtêm escrita direta, né? Fenômeno raro também, que são aqueles médios que conseguem escrever sem a presença da mão do médium, né? Então, são médios raros também. Tem os médiuns curadores, que aqui ele faz uma observação bacana, que esses médios curadores, eles têm um magnetismo muito forte, porque todos nós temos um magnetismo. Os médiuns curadores, além da mediunidade que ele tem com a espiritualidade, ele tem um poder magnético muito forte, que penetra no nosso magnetismo, no nosso corpo físico e no nosso corpo perispiritual. Agora vocês imaginem, a pessoa tem um magnetismo fortíssimo, né, para efeito de cura, e se junta com a espiritualidade. Olha que coisa maravilhosa, olha que prodígios que podem ser feitos, né? Verdadeiros trabalhos no bem, né? Quantas pessoas podem ser ajudadas, né? E esse magnetismo também pode ser um magnetismo moral também, né? A pessoa chega caidinha, de cabeça baixa, aí escuta uma palavra, escuta um conselho e sai de lá irradiada, cheio de raios de luz, de paz, de harmonia. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, isso aqui são os médios, né, de efeitos físicos, que eu convido vocês a dar mais uma lidinha aqui, que aqui está bem resumido também, porque nós já falamos sobre isso, tá? Então, agora, meus irmãos, nós vamos passar aqui a palavra à nossa irmã Luciana, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Aí o Humberto vai ver se tem algum comentário aí, não, Humberto? Tem um comentário da Selma, o Sérgio, que ela diz assim, ó: temos muitos exemplos não muito distantes de pessoas com grande mediunidade, mas que deixou-se arrastar pela fragilidade moral. Perfeito, isso mesmo. Isso aí, é aquele exemplo que nós falamos. Nós estamos estudando agora. Nós estamos estudando mediunidade, nós estamos estudando a moralidade do Cristo. E como é que a gente vai saber se a gente aprendeu? Vão vir as provações. As provações vão vir. Aí, quando vem as provações, aí nós vamos observar, realmente nós estamos no caminho? Era isso mesmo? Eu vou usar a mediunidade para caridade ou vou usar a mediunidade para ganhar dinheiro? Então, as provações vêm, né? Vêm as tentações, né? Olha, poxa, você tem mediunidade de cura, por que você não cobra para fazer um tratamento aqui, né? Aí é mesmo, posso ganhar dinheiro com isso. Aí, então, é o que a nossa irmã falou. Nós temos muitos exemplos de pessoas que têm essa mediunidade aflorada, que é uma questão física, mas que, infelizmente, se perde, às vezes, na vaidade, no orgulho, né, e na fascinação. Obrigado, Selma. Tem um exemplo, Sérgio, de um livro do Divaldo, não me lembro agora o nome do livro, mas de um médium, um curador, que tinha essa capacidade, né, de estar curando, né, ali na casa espírita, só que ele cai num sofisma, né, que oferecem para ele, uma vez ele cura uma filha de um cara que era rico, né, tinha muito dinheiro. Esse empresário, ele oferece dinheiro para ele, ele a princípio recusa, mas depois ele cai num sofisma de que ele deveria aceitar aquele dinheiro para poder ter mais tempo e mais tranquilidade e ter mais tempo para poder estar se dedicando ao trabalho mediúnico de cura, né? E a partir desse momento que ele aceita aquela recompensa pelo serviço que ele tinha prestado, ele começa, a partir dali, a cair numa série de dificuldades, né, que ele foi criando para ele mesmo nesse processo de aceitar recursos monetários, com esse sofisma de estar tendo mais tempo para poder cuidar das pessoas, e acaba se perdendo, né, nesse exercício da mediunidade. Isso aí é um exemplo prático, né, do que nós estamos falando na teoria. Perfeito, isso aí mesmo. Obrigado aí, Selma. Tem mais aqui uma mensagem do Renato. O charlatanismo é fruta da lei de oferta e procura. Infelizmente, nos tornamos presas fáceis quando buscamos orientações frívolas.
É verdade. E, inclusive, agora, nessa era da informatização, né? Se você for lá, você vai ver que tem muitos médios online. Você faz um depósitozinho lá, bota lá suas questões e ele te manda via internet a solução do seu problema. Então, temos que ter muito cuidado com isso. E esses irmãos também que fazem isso, todos um dia chegarão, vão ver que estão equivocados, terão a oportunidade de restabelecer os seus erros e chegarão à perfeição, né? Chegarão a ser um dia a ser um Chico Xavier, chegarão a ser espíritos puros, né? Então, nós não estamos aqui para julgar ninguém, só estamos aqui para aprender os caminhos que nos levam a menos equívocos, não é isso? Exatamente. Vamos passar, então, para a Luciana, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite a todos. Agradecer a participação de todos vocês, né? Como o Sérgio colocou, é sempre muito boa essa troca, né? A gente poder ver a comunhão de pensamentos, né? E continuando aqui o estudo, né? O Sérgio já colocou muito bem que a parte dos médiuns, né, de efeitos inteligentes, são aqueles que são especialmente adequados a receber e transmitir as comunicações inteligentes. Então, Kardec, junto com o auxílio dos espíritos, né, vem nos esclarecer no livro dos médiuns que essas comunicações inteligentes seriam o quê? Através do quê? Dos médiuns, claro. E aí ele começa a falar quais tipos de médiuns poderiam ser, né, considerados de efeitos inteligentes. Que aí nós vamos ter os auditivos, aqueles que ouvem, né, que escutam o espírito, que não é raro de encontrar dentro da casa espírita, né? A gente conhece muitos médiuns, né, auditivos, né? Temos os médiuns falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos, que também a gente já pôde ver no estudo que são conhecidos, são chamados como os médiuns psicofônicos, né? Temos os inspirados, né, que são aqueles que recebem as ideias dos espíritos, e é interessante que quando você começa a desenvolver a mediunidade, né, muitos médiuns, né, que estão lá na iniciação, têm essa dificuldade, né, ainda de separar o que é a sua ideia e o que é a ideia do espírito, né? Por isso a importância, que a gente vai ver mais para frente, do desenvolvimento mediúnico, né? Para a gente, dessa forma, o médium, ele consegue se educar e entender, né, o que é dele, né, como, né, espírito, eu, Luciana, e o que é o espírito desencarnado, né? O que quer se comunicar, né? Fazer essa distinção. Tem os médios de pressentimentos, que são aqueles que pressentem algo vulgar, né? Geralmente coisas, né, mais vulgares, porque os espíritos colocam para a gente que tem uma grande diferença dos médios proféticos, né? Porque os médios proféticos, eles já têm uma missão, né, para poder receber comunicações, revelações de coisas que são do interesse, né, da humanidade, digamos assim, né, de um interesse geral. Então, tem essa um pouco de diferença, sim, né, porque quando a gente fala médio de pressentimento, não seria a mesma coisa que o médio profético, porque eles não estão prevendo. Pode parecer que é a mesma coisa, mas tem uma grande diferença no sentido do que aquele médium ali está prevendo, né? Então, na verdade, o médium de pressentimento, ele pressente algo que vai acontecer, mas geralmente coisas não de grande importância, né? E os médiuns proféticos já são mesmo, eles já têm uma comunicação, né? Eles têm uma previsão de uma coisa que é de um interesse geral, tá? Eles vêm falar dos médiuns videntes, né? Que a gente já pôde também perceber, que é quando o perispírito, né, do médium consegue ver, né, o perispírito do espírito, a vidência ali acontece perispiritualmente, né?
Tem os estáticos, né, que são os que no estado de êxtase, e eles são muito raros, né? E acabam, muitas das vezes, por estarem ali em êxtase, serem um pouco de joguetes, né? De espíritos inferiores, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque no momento ali do êxtase, né, você acaba não tendo muita noção, né? O médium acaba não tendo muita noção daquilo que está vindo. Então, é muito raro esse tipo de médium, mas também tem essa questão delicada, né? Vem falar também dos pintores e desenhistas, né? Que são os que pintam e desenham sob a influência dos espíritos, assim como os musicistas, né? Muitos aí talvez nem saibam, mas, né? Podem muito bem ser médiuns, né? E ali compor, né? Como a gente sabe, né? Comporem músicas, né? Canções, né? Melodias que se eternizam aí e que ficam, né? Para sempre, né? Aí na nossa vida, né? Sendo embaladas, né? Tem os médios escreventes ou os médios psicógrafos que a gente conhece, que a gente já tem falado muito aqui no nosso estudo, né? E dele, nós vamos ter no próximo item, né? Uma variedade deles, né? Por que uma variedade deles? Porque dentro da escrita, né? Dentro dessa categoria de médio, escrevente ou psicógrafo, né? A gente vai ver que ele pode ter várias variedades. Como assim? Por exemplo, numa psicografia, ela pode ser uma psicografia direta, né? Direta que eu digo assim, mecânica, né? Em que ali o braço, né, recebe o impulso involuntário do médium, então ele vai escrevendo sem ter nenhuma consciência do que está sendo dito a ele, ele apenas mecanicamente escreve. Outra variedade dessa categoria do médium psicógrafo ou escrevente é o semimecânico, né, que ele ali tem as duas, né, situações. Ele move involuntariamente, mas tem instantaneamente uma certa noção do que está sendo dito a ele. E aí a gente tem os médios intuitivos, que também fazem parte da categoria dos psicógrafos, que são aqueles que os espíritos se comunicam, né, pelo pensamento e que a mão é conduzida voluntariamente, ou seja, através da vontade. E aí ele vem falar dos médios polígrafos, né? Que esse caso é um caso até bem interessante, que são aqueles aqueles médios cuja escrita muda conforme o espírito que se comunica, né? Ou aptos a reproduzir a escrita conforme era, né? Daquele espírito quando encarnado. Então, são assim, essa segunda modalidade, os espíritos colocam para a gente que é mais raro, né? Mas que a gente verifica. Então, ele pode muito bem, esse médium, essa variedade no médium psicógrafo, médium polígrafo, ele vai psicografar conforme a escrita daquele espírito que reencarnou, que esteve reencarnado, né, que agora está desencarnado. Então, muitas das vezes, as pessoas vão até a casa espírita em busca, né, de uma psicografia, em busca de uma mensagem para um querido irmão, né, um ente querido que desencarnou, e às vezes ele quer a comprovação através da escrita igual, né? E não necessariamente todo médium é apto a fazer, né, aquela escrita, né? Nem todo médium é um médium escrevente polígrafo, né? Então, eu tenho um caso particular lá da minha família, que a minha mãe perdeu um primo, né? Que também vem a ser meu primo, mas era primo de primeiro grau dela, em Itaipuaçu, né? E no mar, né? Lá o mar é aberto e tal. E a irmã dela, né? Não acredita, a irmã da minha mãe, minha tia, não acreditava que ele tinha desencarnado, né? Porque não achavam o corpo. Então, até então, para uma mãe que não vê o corpo do filho, né? É muito difícil aceitar, né? A morte, né? Enquanto você não vê o corpo ali. E aí
minha mãe, frequentando, né, a casa espírita, sempre colocava o nome dele, desse nosso primo, né, para oração, né, e tal. E até que um belo dia ele psicografou, né? Ele fez uma psicografia dizendo que é para avisar a todos que ele, agora que ele estava bem, isso já tem 20 anos, tá? Essa carta. Que agora ele estava bem, que apesar de tudo, né, apesar de todo o sofrimento que ele passou, ele agora estava sendo muito ajudado, né, que ele tinha encontrado a luz e que era para que todos ficassem bem, né, e que entendessem que tudo acontece no seu momento. E aí ele escreve, né, umas coisas bem bacanas. Só que, assim, na hora de contar para a mãe, né, no caso a irmã da minha mãe, você ficava naquela dúvida, né? Como é que você vai mostrar uma carta que é psicografada se a mãe não acredita, né, que desencarnou, né? Porque ela não viu o corpo, né? Então, minha mãe achou por bem falar com outro primo nosso, que vem a ser o irmão dele, né? E aí o irmão dele não acreditou muito porque a caligrafia não era igual, né? Então ele ficou meio assim, achava melhor, pela mãe dele já estar idosa, minha tia, no caso, já está com uma certa idade, deixar como estava. E aí minha mãe preferiu respeitar. Mas, assim, para a gente foi tão importante, sabe, a gente receber essa comunicação, a gente saber, né, que aquele ente querido, né, encontrou o caminho, encontrou a paz, mas que em nenhum momento a gente duvidou, né, por conta de uma caligrafia, né? Então, assim, a gente respeitou, né? Porque eu acho que tudo você tem que ter o respeito, não é porque você é espírita, que você acredita, que você tem que impor, né, as outras pessoas, né? Então, você tem que até entender a dor do outro, entender, né, que o outro não compreende dessa forma, não respeita dessa forma, mas que seu coração está em paz, né? Porque aquela irradiação, toda vez que colocava, envolvia aquele primo em prece, né? De certa forma, com certeza, né? Não de certa forma, com certeza, ele foi irradiado, né? Ele foi levado até aquela casa espírita, ele foi conduzido até ali numa casa de oração, uma casa de paz, né? E pôde ter contato, né? Pôde trazer esse contato para a gente, né? Então, é só um exemplo, né? Para poder mostrar para vocês que não necessariamente o médium ele é apto a ser um médium polígrafo, tá certo? Que realmente, aqui os espíritos colocam que é um caso raro, né? Aí ele vem falar também dos médiuns poliglotas, né? Que tem a faculdade de falar ou escrever em outro idioma, que também é raro. É uma outra ocasião do estudo, Humberto até chegou a tocar nesse assunto, né? Que é a questão, né, que o espírito, ele vai, se ele fala em outra língua, ele vai procurar, né, um veículo, né, um médium que possa, né, estar ali para poder falar, né, com mais facilidade, um veículo que possa transmitir com mais facilidade. Então, se ele tem essa condição, né, de buscar esse veículo, no caso médium, por que não fazê-lo, né? Então, aqui os espíritos colocam para a gente que né, é uma faculdade mais rara, né? Eles vêm falar dos médios iletrados, os que escrevem como médios, sem saberem ler, né? Que é uma coisa fantástica, que eu acho, né, muito bacana isso, mas que também são raros, né? E aí, a gente falando sobre mediunidade, né, a gente, quando começa a tocar no assunto sobre médium, sobre a importância, né, do trabalho mediúnico, eu li, né, estava visitando o site da FEB, e aí eu vi uma nota, né, uma mensagem que Emmanuel coloca num livro dele, com a psicografia de Chico Xavier. O livro até fala que é Emmanuel, né, e que ele tem um tópico que ele fala da necessidade da exemplificação, né? Então, ele coloca ali, resumidamente nesse tópico, a importância do médium
utilizar a sua mediunidade como uma ferramenta de crescimento, uma ferramenta de caridade, que não perca essa oportunidade, né? Porque a mediunidade, como a gente vai ver, eu acredito que mais para frente, é uma missão, né? Ela é uma missão, independentemente se você está nessa missão com um propósito como Cristo, né? Que não tinha nada mais a cumprir, né? Nada mais a resgatar, né? Ou que você esteja no caminho da mediunidade com a missão, sim, de resgatar alguns débitos, né, lá do passado. Então, que a gente possa entender, compreender, né, como o Sérgio colocou, que aquilo que nos foi dado de graça não pode ser cobrado, né? Então, o que a mediunidade, ela nos foi dado de graça, né? Aos médiuns ostensivos, né, que trabalham dentro da casa espírita, a gente sabe o quanto, às vezes, é necessário, né, você buscar se equilibrar, porque problemas todos nós temos, né? Problemas em casa, problemas no trabalho, enfim, a gente tem problemas, né? E às vezes você se harmonizar, né, para você tentar entrar num trabalho dentro da casa espírita, onde você precisa estar em sintonia, em equilíbrio, é sim muito difícil. É uma tarefa difícil. Só que se a gente não se educar, se a gente não começar a entender que acima de tudo isso existe um propósito maior, né, que é esse trabalho do Cristo, né, que é trazer essa comunicação, esses espíritos, né, que muitas das vezes precisam, não necessariamente de fazer uma carta, de transmitir uma comunicação para escrever uma carta, mas às vezes só de ter um choque anímico, né, para entender que ele é um espírito, né, que ele é um espírito desencarnado, só da gente pensar na plenitude, né, que é a mediunidade, a gente poderia entender que os nossos problemas, né, eles podem ser muito menos valorizados, né? Não que não tenham valor, claro que tem, mas só da gente pensar do sofrimento, né? Muitos espíritos que estão do outro lado, né? A gente não faz ideia do sofrimento que passaram, né? A gente não faz ideia do quanto eles, às vezes, esperam a oportunidade de estarem ali em condições de se comunicarem, né? Então, que sejamos, né, enquanto médiuns, esse instrumento de trabalho, né? E enquanto não somos médiuns ostensivos, que possamos ser aqueles que contribuem, né, de alguma maneira, seja contribuindo com uma oração para o ambiente ficar, né, em boas vibrações. Ontem mesmo, né, recentemente eu perdi o meu padrinho, né? Perdi não, né? A gente fala assim porque é uma forma da gente falar, né? Mas já comentei aqui que ele desencarnou no dia 14 de maio, de Covid, e ontem eu me lembrei muito dele, só que eu não consegui orar, né? Eu chorei muito, e aí eu consegui cantar algumas canções espíritas, sabe? Foi a forma que eu consegui me conectar, né? Foi a forma que eu consegui transmitir o meu carinho para ele, né? Eu não conseguia, né, estar ali, sabe, naquele momento orando, porque a emoção bateu e tal, mas assim, eu comecei a cantar músicas espíritas, sabe? E aí eu fui me acalmando, fui respirando, né? Porque às vezes a gente se cobra muito, mas a gente é ser humano, né? A gente sente, a gente sofre. E aí eu fui me acalmando, fui me sintonizando, né? E aí eu consegui fazer uma oração para ele. Então, que a gente possa, né, buscar na oração esse equilíbrio também, né? Tem um item no livro Boa Nova, que foi Psicografia de Chico. Esse livro é bem interessante porque eu tenho ele desde a minha mocidade, né? Sou uma jovem ainda, mas quando eu era mais jovem do grupo da mocidade, né, eu ganhei esse livro. E eu acho ele fantástico. Ele tem uns comentários, uns exemplos, né?
e é pelo Espírito Humberto de Campos, né, psicografia de Chico, e tem um capítulo lá que fala sobre a oração dominical, e vem falar da importância da oração, né? E aí, nesse relato desse capítulo, né, ele ocorre por quê? Porque a sogra de Simão Pedro, ela estava adoentada e consegue, né, se restabelecer, e aí percebe, né, o quanto Jesus está sendo, né, considerado poderoso, né, pelos milagres, né, que a gente já falou aqui, né, que não são milagres, né, por conta das curas que ele vem fazendo. E aí a sogra de Simão Pedro vira para ele e pergunta, não com essas palavras, tá, gente? Eu vou falar, né, para a gente sintetizando aqui. Será que não daria para você conversar com Jesus para ver se ele poderia nos ajudar, já que ele é assim tão poderoso? Porque a nossa casa é muito humilde, a gente passa muito desprovido, né, de situação financeira. Então, será que você não poderia nos ajudar falando com Jesus, já que ele é tão poderoso, né? E aí, Simão Pedro fica assim, pensando, e aí começa a indagar Jesus, numa oportunidade, perguntando a Jesus sobre a oração, né? A questão da oração. Será que Deus ouve as nossas orações? E aí Jesus começa a perguntar, mas por quê? E tal. E aí Simão Pedro começa a falar, não, porque eu vejo tanta injustiça. Por exemplo, Levi, ele é um cobrador de impostos, trabalha, né, com impostos, é bem remunerado. Eu tenho que pescar para sobreviver, porque se eu não pescar, não tem comida, né? Então, por que ele, né, é bem remunerado e por que eu que tenho que ir atrás da minha comida, porque senão não tenho o que comer? Joana tem vários serviçais, né, e minha esposa tem que cuidar da horta, plantar e cuidar da horta, porque é a função dela. E aí ele, né, Simão Pedro começa a fazer umas comparações, e aí Jesus começa a conversar com ele, explicando que todo trabalho honesto é agradável a Deus. Todo trabalho útil, né, se você é um cobrador de impostos, mas que você é honesto, você cumpre com o seu dever honestamente, você está agradando a Deus. Se você é um bom pescador, se você é uma pessoa que faz a sua pescaria, né, com honestidade, o seu trabalho ali com honestidade, você também está sendo bem visto por Deus. Que Joana, por ter várias serviçais, ela tem também a responsabilidade de educar aquelas serviçais, né? Então, se ela faz isso muito bem, que também é bem vista aos olhos de Deus, e que não é diferente com a esposa dele, que cuida da horta, né? E que planta, né? Que ela precisa também ter responsabilidade, né, com o seu trabalho. Então, Jesus quis mostrar para Simão Pedro que, independentemente do trabalho, né, que às vezes a gente tem mania de comparar o nosso trabalho com o do outro, né? Isso é inevitável. A gente sempre comparar, porque eu faço isso, o outro não faz, não. Mas será que você está fazendo bem o seu trabalho, né? Então, assim, vamos tentar buscar nos olharmos, né? Vamos tentar olhar para dentro de si, ver se estamos buscando, né, aos olhos de Deus, fazer um belo trabalho, né? Se estamos realmente envolvidos com responsabilidade, né? Se estamos realmente imbuídos ali, né, desse pensamento que Cristo quis colocar ali para Simão Pedro, né? E aí aí começa, né, esse diálogo, né? E Simão Pedro começa a refletir um pouco, né? Por conta das orações que ele estava questionando Jesus. Será que Deus ouve as orações, né, de todo mundo, né? E aí Jesus no final pergunta a Simão Pedro, né? Ele interroga a Pedro e diz: e você, Pedro, o que tem pedido a Deus? Então, que a gente faça essa reflexão para a gente. O que nós temos pedido a Deus, né? Porque às vezes, né, até o padre Fábio de Mello, né, eu sigo o Instagram dele, e ele postou uma coisa bem interessante hoje, que ele falava, resumidamente também, que eu não gravei, né, tudo que estava escrito, mas que ele falava uma coisa assim, mais ou menos, que
nem tudo que a gente quer é o que Deus deseja para a gente. Mas que se for a mesma coisa, que bom. E se não for, Deus, a amizade continua. Né? Então, ele fala mais ou menos isso assim no que ele postou, né? E é isso. Né? Nem sempre o que a gente vai querer é o que Deus está desejando para a gente. Né? Não é que ele queira que a gente sofra, que a gente seja castigado, não. Ele quer que a gente cresça, que a gente evolua. Então, que a gente possa, dentro do nosso trabalho, seja ele dentro da casa espírita, através da mediunidade, seja servindo uma água fluidificada, seja trabalhando numa livraria, qualquer trabalho, que ele seja honesto, que ele seja de coração, né? Que ele seja feito para que todo o trabalho em volta se concretize, porque um depende do outro. Ninguém faz nada sozinho. Né? E que assim seja dentro da nossa família, que assim seja no nosso trabalho, porque só dessa forma é que a gente vai conseguir viver e conviver melhor. Então, essa é a mensagem, né? E que a gente reflita, quando a gente ora, o que você está pedindo a Deus. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Luciana. A gente tem aqui alguns comentários. Primeiro, a Fabiane, Sérgio, está falando que você é uma pessoa muito bacana, né, e que você continue assim, de fato, né, o Sérgio é uma pessoa excepcional, né, a gente sente muito prazer de estar estudando aqui com o Sérgio, e temos grande admiração por esse companheiro que está aí. Então, deixa eu só falar um negocinho aqui. Na verdade, eu agradeço esse carinho, né, da Fabiane e vocês, mas a gente coloca o seguinte, que nós aqui, quando estudamos, antes fazemos nossas orações, nós pedimos que os bons mentores nos intuam. Na verdade, 1% é o Sérgio e 99% são os bons espíritos. Então, agradeço o carinho, muito bacana, mas vamos agradecer os bons espíritos e essa interação entre vocês, que quando a gente começa aqui, vocês interagem com a gente recebe também essa energia de vocês e a gente passa o sentimento de vocês também, tá? Muito obrigado. E temos comentário da Cristina: por isso a doutrina espírita nos forma disciplina, trabalho e vigilância, orai e vigiai. A Selma, que nos diz que a arte, de uma forma geral, tem a participação natural dos espíritos envolvidos neste campo. Daí o artista tem sua habilidade, mas pode ser intuído e amparado por espíritos, né? Quando eu estava comentando sobre a questão lá da inspiração. Na psicografia, o importante é a essência e fatos que podem ser registrados. Tá? E aí, quando estava comentando sobre os casos, né, a Selma também comentou que meu padrasto desencarnou por dengue hemorrágica e, através da psicografia, recebemos notícias, a informação que foi que ele, numa encarnação, causou um prejuízo aos índios, né, por interesse material. Depois recebemos notícias que ele se afastaria da família para fazer parte de uma tarefa espiritual em socorro aos índios. Interessante, né? Bem legal. O Alessandro comentou que perdeu seu pai aos 20 anos e hoje, com o estudo, que começa a entender e a se conformar. E que também agradece a Deus por ter colocado o Sérgio Amado na vida dele e estando no caminho certo, a verdade na minha vida. Na verdade, isso aí é uma briga, né? Porque eu que agradeço a Deus de ter conhecido o Alessandro e ter cruzado a minha vida, porque ele está me fazendo aprender muitas coisas. Eu que agradeço, Alessandro. E aí é uma briga entre nós dois, aí depois a gente conversa. Aline, tudo é intenção e vontade, a vontade é a maior potência da alma. E o último, a Selma nos comenta que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Bom, então a gente está finalizando, nós vamos fazer nossa oração, a gente convida a todos para poder estar conosco na próxima segunda, onde a gente vai ter aí, a gente receber algumas perguntas, e a gente vai ter a participação de 2 pessoas convidadas que vão estar aqui conosco, e para responder essas perguntas. Tá? Então a gente espera a todos na próxima segunda. Então vamos lá fazer nossa oração. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade desse estudo da noite de hoje. Obrigado por nos permitir
essa reunião, esses aprendizados, que possamos, Senhor, colocá-los em prática em nosso dia a dia, buscando alimentar a semente do Evangelho em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos. Que o Senhor possa amparar a cada coração que esteja aflito, que esteja sobrecarregado, passando por perdas, por dificuldades, por aflições nesse momento. Que possa encontrar em Ti o alívio, as forças, para poder seguir adiante, apesar de tudo. E caminhando, encontrar a paz, encontrar a luz, encontrar o consolo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos e uma ótima noite.